Bom, boa noite, pessoal. A gente já se conhece, né? A maioria. Não estranha aqui, ó, o equipamento, mas eu costumo algumas vezes, né? Quando a gente tem aí um pouco de necessidade, eu gosto de gravar e depois eu coloco numa conta que a gente tem no YouTube lá e colocamos à disposição essa reflexão. Sempre é útil, né, para mais pessoas. Então, eu gostaria de convidá-los nesta noite fria, mas que estamos aqui com o coração cheio de fé e felicidade por estarmos aqui. Juntos fazemos uma oração. Então vamos fechar os nossos olhos, bem calmamente, bem tranquilamente, elevar o nosso pensamento ao nosso Deus Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai Maior. Pedimos a proteção para este momento, a inspiração para as nossas reflexões espíritas e que possamos juntos neste momento recebermos esta bênção que nos é dada por misericórdia divina para que possamos juntos andar mais um passo na nossa evolução. Abençoa, Pai, aos teus filhos necessitados, aqui presentes e também ausentes, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E que possamos juntos encontrar uma sociedade melhor a cada dia que passa. Seja feita a tua vontade, obrigado por tudo e que assim seja. Bom, a gente sempre tem comentado aqui nessa oportunidade de falar, tanto para nós que já nos conhecemos aqui, e até porque a gente vai ampliar isso também pela internet, fica lá por um tempo indeterminado, sobre os mundos diversos que nós vivemos, né? Mundos que foram ditos por Jesus Cristo no Evangelho e escritos nos Evangelhos. Eu escolhi nesse momento, onde o Brasil vive essa transição, um trecho do Evangelho que fala sobre justamente essa questão material que nós enfrentamos. E eu vou explicar depois por quê. Primeiro eu gostaria de ler um pedaço do trecho aqui, que é da página 206 do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos que tem curso neste país, mas não se carrega dos que seriam inúteis. Faze, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem se dá um belo alojamento, se o pode pagar. Aquele que pode pouca coisa se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar ali está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará quanto tinhas sobre a terra, que posição nela ocupáveis, ereis príncipe ou operário. Mas se lhe perguntará o que dela trazeis, não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com dinheiro terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindos, e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre, ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Este texto é de Pascoal, na França, 1860.
Então, eu fiz referência, depois ele continua, sobre a verdadeira propriedade, para que nós pudéssemos juntos, mais uma vez, pensar sobre a nossa realidade material no nosso país. Não só Caxias do Sul, mas nós vemos hoje, e principalmente hoje, um dos políticos mais importantes da história brasileira da atualidade, condenado a 23 anos de prisão, aos 70 anos de idade, né? Com milhões e milhões e milhões de dinheiro público desviado para os cofres particulares, que não vai ser utilizado por ele. Um homem que poderia ter feito uma história diferente, mas não o fez. Do ponto de vista espírita, como nós poderíamos enxergar essa realidade gananciosa, imprudente, em achar que jamais se prestará contas da corrupção? De uma alma que, infelizmente, se perdeu pela falta de fé. Pela falta de compreensão justa de que nós aqui estamos não para enriquecermos o nosso corpo e acumularmos tesouros aonde as traças corroem, a ferrugem consome, os ladrões roubam, e é o que temos visto muito por aí. Mas estamos aqui sim para evoluirmos espiritualmente, e passamos vida após vida, muitas vezes temendo sempre a necessidade. Observamos, às vezes, com uma certa curiosidade, como vive o mendigo que anda pela rua, e se nos colocássemos, talvez, na condição de mendigos, quem sabe se não fôssemos suicidas, Pensa-se com esse frio, uma pessoa que tem que enfrentar esse frio, às vezes morrer na rua, ou às vezes viver através do lixo, e de uma forma honesta. Não quer dizer que aquela pessoa seja um ladrão, seja um bandido, mas um mendigo, uma pessoa que teve infortúnios, que por alguma razão, que o Espiritismo explica, é claro, de uma certa forma mais coerente do que o mistério. Mas por que essas pessoas têm um instinto de sobrevivência diferente de muitos fracos morais que, ao perderem pequenas fortunas, se suicidam, morrem? Porque essas pessoas já entendem de uma forma diferente a experiência de vivermos num corpo físico em busca da felicidade. É um exemplo a ser estudado, Nem sempre o mendigo é alguém que tenha virtudes acumuladas. Muitas vezes ele está, pela justiça divina, resgatando aquilo que ele mesmo semeou, e não se justifica, obviamente, a mendicância, sendo que o Espiritismo ensinou que fora da caridade não há salvação. Não fora do Espiritismo, mas fora da solidariedade com o próximo. Então nós observamos nesses irmãos corruptos, que são nossos irmãos, a ganância ao extremo, a ganância levada ao absoluto. E se observarmos na rede social, a maioria das pessoas diz: tomara que morra, tem que apodrecer na cadeia, com um sentimento de vingança cada dia mais cruel, e que cada dia mais se agrava na sociedade, e não se fala em Deus. Não se fala naquilo que Jesus Cristo disse, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, nesse mesmo capítulo da utilidade, da riqueza e da fortuna, há a necessidade de refletirmos sobre isso, para que nós compreendamos que Deus está no comando e que Ele é a fonte de toda a riqueza. E aquilo que nós recebemos como possibilidade é aquilo que nós merecemos como seu quinhão, e muitas vezes com uma misericórdia absoluta que não sabemos observar de uma maneira agradecida. Nós sabemos olhar as nossas necessidades com muitos momentos até de egoísmo agravado, mas esquecemos de agradecer muitas vezes a saúde, agradecer o pão de cada dia, agradecer as pequenas coisas do dia a dia, que são providências divinas, sim. Existem muitas parábolas que Jesus Cristo toca nesse assunto da questão material e da questão espiritual, só que nós, apegados aos nossos medos, tememos e acabamos, como disse o apóstolo Paulo, em outros momentos de evangelização, atraindo aquilo que mais tememos, porque o medo atrai, assim como outras coisas.
O que nós podemos tirar desses exemplos, se acompanhamos as notícias e vemos a imagem das pessoas derrotadas depois da corrupção denunciada e depois da intervenção divina, sim, no plano físico, aonde acabou-se com a influência negativa do exercício errado do poder, né? Nós vimos o ex-presidente da República totalmente derrotado atrás da ex-presidente no último pronunciamento dela, no dia que ela foi afastada, um homem que poderia ter aproveitado a oportunidade para fazer o bem. Do ponto de vista espiritual, o que acontece com esses espíritos, né? Acontece aquilo que acontece com os mendigos que estão aqui pelas ruas. Muitas vezes nós não sabemos que espírito está passando e se perguntou aos mentores onde estariam, né, ex-presidentes, ex-governantes, ex-generais do mundo todo e até de outros planetas, como se sabe que tem vida em muitos planetas, que fizeram abusos da sociedade, né? E aí diz, volta o teu coração para a África, aqueles espíritos que estão lá sem saúde pública, que estão lá sem educação, que estão lá sem uma organização, sofrendo as consequências daquilo mesmo que fizeram sofrer, infelizmente, né, por almas outras egoístas que também perdem a oportunidade. Jesus Cristo disse que é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem ele vier. Quer dizer o quê? Que não precisa outro corrupto para que se resgate o karma da corrupção, porque seria uma vingança de Deus. Deus não é vingativo, Deus é o amor infinito. Porém, como existem muitas sociedades em evolução, sociedades mais avançadas e sociedades primitivas, acontece que quando nós estamos sendo cúmplices da negligência e não cumprindo os nossos deveres com a coletividade, nós somos retirados da coletividade mais evoluída e colocados em coletividades menos evoluídas, aonde pela nossa sensibilidade vamos sofrer aquilo que fizemos sofrer naturalmente. Então veja-se que o próprio advogado de defesa do José Dirceu dizia que era uma pena injusta porque ele tem 70 anos de idade. É verdade, para muitos pode parecer injusta, mas o que seria justo? Né? A pena de morte, claro que não, porque o espiritismo é contrário à pena de morte. De nada vale retirar do corpo um espírito que errou e colocá-lo no plano espiritual totalmente perturbado. Mas, porém, o que vai justificar, diante daqueles milhões escondidos em contas secretas, em paraísos fiscais, a falta de remédio nas unidades básicas de saúde, a falta de escola das crianças e merendas escolares que não chegou, a falta de outros elementos da nossa sociedade como segurança e assim por diante, que vemos as pessoas serem assaltadas à luz do dia. Esse dinheiro todo desviado por uma pessoa só, pela corrupção, deveria chegar a toda esta sociedade. Então realmente, se eles entendessem pela fé esta cadeia de fatos e consequências geradas pelo desvio de dinheiro público, não fariam. Porque de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Como disse o nosso texto aqui, esses milhões não vão passar. Em determinado momento, as energias físicas se perderão e nós chegaremos lá, no plano espiritual, diante da nossa consciência eterna, porque nós somos eternos, vivendo uma experiência reencarnatória no momento esquecido das nossas vidas passadas, e vamos dizer o quê para o nosso anjo da guarda? Olha, eu fiz, né? E o nosso anjo da guarda vai dizer, mas muitas vezes eu te adverti durante o sono, durante os momentos, por outras pessoas, porque essas pessoas conhecem a lei. Eles sabem que estão fazendo coisas erradas, mas gostariam de aproveitar o máximo de poder e de supremacia porque julgam-se impunes, porque acreditam apenas numa única existência. E quando se acredita numa única existência, eles pagam para ver. Assim como um pirata, assim como uma pessoa que mata impunemente porque não se conhece a lei de causa e efeito, não conhecem Deus, ou se conhecem não aceitam, né? O que é muito pior. Nós temos várias categorias de espíritos e de pensamentos. Então, nós precisamos pensar isso de uma forma individual nas nossas consciências, no dia a dia.
a causa e consequência dos nossos atos, né? Às vezes, nós não temos testemunhas físicas, ninguém está vendo o que nós estamos fazendo, mas nós estamos fazendo e, portanto, nós estamos gravando isso no universo. A lei é de causa e efeito. Hoje nós somos frutos daquilo que nós fizemos em muitas encarnações. E amanhã seremos frutos do que nós estamos fazendo hoje. Todos nós podemos encontrar a felicidade. Todos nós temos o direito, porque somos herdeiros de Deus. E até mesmo essas pessoas que um dia vão se regenerar. Só que, como diz a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Franco, a oportunidade, ela passa. E quando passar novamente, ela vai estar num outro movimento do universo, num outro ciclo. Então, muitas vezes o resgate é mais difícil. Se nós deixamos para depois a nossa renovação espiritual, o que não aprendermos pelo amor, vamos aprender pela dor. Ou seja, é muito boa a liberdade quando ela é bem exercida, é muito boa a facilidade e muitas vezes se sonha com a riqueza, como se a material, como se fosse a única forma de sermos plenos, e sonhamos em viajar pelo mundo, sonhamos em termos muitos carros, muito dinheiro no banco, e esquecemos de que isso é uma determinação divina. Nem mesmo a herança que um pai deseja deixar para o seu filho é uma garantia de que ela vai chegar, porque se aquele filho não tiver o merecimento kármico, Deus vai cortar, né? Nós vemos muitas pessoas que têm a perspectiva de progresso, de sucesso, e acabam, né, muitas vezes lutam uma vida toda para chegar no sucesso. Quando chegam no sucesso, ou desencarnam, ou acontece algum outro problema, né, e não desfrutam daquela riqueza material, porque a riqueza material ela é para ser utilizada de uma maneira equilibrada, né? Não há necessidade de, como disse aqui numa parábola Jesus Cristo, de o homem imprudente que acumulava muito trigo no seu celeiro, para muitas encarnações até, sendo que naquela noite mesmo seria chamado por Deus e teria que prestar contas do que fez. Então, ao nos depararmos com isso, perguntamos, sim, mas isso é uma coisa que eu jamais serei um político corrupto, eu não tenho uma empresa, eu sou só uma pessoa, e até, né, necessitado de subsídios materiais. Mas, porém, se nós observarmos, muitas vezes nosso egoísmo se faz nas pequenas coisas, nos pequenos gestos do dia a dia, na pressa em chegarmos primeiro, e vemos às vezes as pessoas brigando por quinquilharias, porque aquilo é um símbolo do poder material, né? Um símbolo de que faríamos se tivéssemos o muito. Porque se não somos fiéis nas pequenas coisas, não seríamos fiéis nas grandes coisas. Se não somos capazes de prestar testemunho de desapego nas pequenas coisas, nós não seríamos capazes, né, de dar grandes tentações, né, prestarmos contas. Nós vemos que a sociedade hoje em dia exalta como grande virtude alguém que acha uma carteira que não lhe pertence e lhe devolva, né? Então vira um herói. Ora, o taxista devolveu uma mala com dinheiro, mas não lhe pertencia. É justo que ele devolva, né? Mas nós aplaudimos como se fosse um herói, porque será que não ficaríamos com aquilo que não nos pertence? Né? Seria muito simples sumirmos, e isso não é um julgamento, apenas é uma provocação reflexiva para que nós observemos o nosso comportamento no íntimo da nossa consciência, se quisermos realmente avançarmos em direção do melhor. Quando nos lamentamos, olhemos se não está em nós a causa do nosso próprio sofrimento, porque certamente que sim, né? Nós sabemos disso, mas é tendência das nossas reencarnações transferirmos para os outros, né? Certamente que houve a necessidade no grande conjunto da nação de um corte daquilo que estava acontecendo, e se não fosse determinação divina do mentor espiritual Ismael, de Jesus Cristo, que considera o Brasil o coração do mundo, pátria do Evangelho, e que não se pode fugir à questão administrativa da nação, não teria acontecido. Todas as nações, desde as épocas antigas, têm um plano kármico e têm uma programação a acontecer. Mas, porém, as pessoas que foram obrigadas pela lei, pela Constituição, a retirar-se daquele momento, saíram esperneando como se fosse um golpe, porque eles
distorcem, de certa forma, sem tomarmos partido de nada, aquilo que deveria ser o óbvio, né? Que é a questão da honestidade plena. Não é meu, não me pertence. O esforço da coletividade pertence à coletividade. Aquilo que não me pertence, né? Se eu tomar conta, vou ter que prestar contas. Se eu represar, não vai chegar na cadeia final da sociedade. E, portanto, como nós, em resgate coletivo, tivemos que passar por este momento de aprendizado, entendemos que isso também é nas pequenas coisas. Nos municípios, nas ruas, nos bairros, na nossa casa, o irmão não tem o direito de pegar aquilo que é do outro irmão desde pequeno, porque se ele não for ensinado assim, quando ele chegar a uma idade adulta, ele vai se considerar no direito de desviar aquilo que não lhe pertence e de causar injustiças. São coisas que precisamos refletir, sim. O escândalo que nós achamos que é uma injustiça de sermos vítimas de uma corrupção que não plantamos, talvez esteja semeado certamente nas nossas vidas passadas, ou por omissão, por acharmos que não precisamos exercer a cidadania, ou por cumplicidade, por acharmos que se tivéssemos a oportunidade, né, estaríamos nos associando ao ilícito para levarmos vantagem, né, assim como aconteceu, e também por estágio evolutivo. Ou seja, o escândalo, a necessidade do resgate kármico, ela vem não sempre por uma figura humana, mas vem através das convulsões da própria natureza. Antigamente se vivia ao pastoreio nômade, então se chovia muito no lugar ou um pouco no lugar, as pessoas iam atrás do alimento de outra forma. Nós vivemos em busca de necessidades, e necessidades são formas de nos levar à lapidação do espírito. Nascemos com a necessidade primeira de dependermos de alguém que nos dê a possibilidade de sobrevivermos, né? E esse alguém, seja nossa mãe, ou seja alguém que tenha responsabilidade sobre o nosso corpo físico, vai nos cuidar no momento de fraqueza. Este mesmo amor de mãe ou incondicional deveria ser do mais forte ao mais fraco. Os que estão nos comandos maiores da sociedade, que têm acesso, né, ao poder e à riqueza, deveriam, como uma mãe, espalhar por caridade o mais forte e sustentar o mais fraco. Chegaremos lá um dia no mesmo conceito dessas sociedades e da nossa própria vibração em evolução. Mas a necessidade que temos vai ampliando-se à medida que o nosso corpo vai se desenvolvendo. Temos a necessidade, depois de descer do colo e caminhar, dar os primeiros passos. Temos a necessidade de comer alimentos mais sólidos. Temos a necessidade de aprender. Temos a necessidade de nos libertarmos dos laços paternos e desenvolver os valores morais daí. E temos a necessidade de criarmos uma velhice mais segura. E temos a necessidade de aprendermos que existe algo depois do corpo físico, que será feito aí o balanço das nossas encarnações, e aprendermos a desencarnar com o desapego. Primeiro, o desapego dos bens materiais e principalmente o desapego do corpo, quando não tivermos mais força sobre isso. Se caso não fizermos este exercício, a vida vai nos ensinar, por alguma razão, né? Aquilo que nós sonhamos muitas vezes não acontece, aquele bem material que nós desejamos tanto acaba fugindo das nossas mãos por uma sociedade insegura. A casa pega fogo, uma tempestade, um terremoto. Nós vimos isso acontecer no Brasil recentemente, lá na Samarco, lá, enfim, aonde a represa, ninguém imaginava que a cidade fosse sumir, soterrada. Aconteceu em Pompeia, aconteceu no passado também. Ou seja, por irresponsabilidade, por omissão, e aos que foram vítimas por karma, por semeadura de uma outra encarnação. Tudo isso está relacionado ao mau uso da matéria, porque aquilo que não é nosso não nos pertence, né? A nossa própria casa, que nós construímos com tanto suor, vai ficar para o usufruto de outras pessoas. Então nós temos que sermos responsabilizados, ou seja, depositários fiéis daquilo que Deus nos empresta. E Deus é a prosperidade infinita. Não haveria pobreza se nós entendêssemos isso de uma maneira mais corajosa, de uma maneira, porque aí nós teremos
a gratidão de termos a possibilidade de trabalhar, de ganharmos o pão com o suor do nosso próprio rosto, teríamos a certeza de que nossos irmãos serão solidários no momento de fraqueza, numa sociedade mais amorosa, mais justa. Teríamos a segurança de que não precisaríamos de tantas chaves nas nossas casas se não houvesse o ladrão, se não houvesse o corrupto, se não houvesse esse egoísmo. Tudo fruto do materialismo, da falta de fé em Deus. De que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Para concluir, gostaria de me incluir nessa reflexão, dizer que vamos tentar, pelo menos, não sofrer tanto, né, quando, por alguma razão, tivermos algum prejuízo. Né? Achamos que somos perfeitos no planejamento, mas daí temos que comprar o remédio. Né? E o remédio é caro. E a especulação também é cara. Porque há o egoísmo e as pessoas querem ganhar mais e mais e mais, e nós estamos nesta sociedade inseridos. Né? Temos que aprender a vivermos e passarmos por esta sociedade atual sem fugirmos dela, porque seríamos omissos, lembrarmos em tudo que nos acontece que nos faz sofrer da presença de Deus e nos consolarmos nele e na presença do nosso anjo da guarda, e que todas as coisas passam, de que a vida passa e que o aprendizado é o amor ao próximo, o amor que é capaz de cobrir a multidão de pecados, e o amor que será realmente a nossa moeda de troca quando chegarmos no plano espiritual. Porque se tivermos amor agora e passarmos com amor pelas relações que tivermos, pelo menos na tentativa de transformarmos a nossa vida egoísta em algo um pouco menos egoísta e mais caridoso, certamente em algum momento deixaremos gratidão como uma semeadura, e certamente quem semeia flores, né, colhe perfumes. A lei de causa e efeito, o espiritismo que nos ensina que nós não somos filhos da matéria, mas somos filhos do espírito, vivendo uma vida material, nos mostra que é mais prudente, mais inteligente e mais harmonioso vivermos e refletirmos desta forma. Caso contrário, né, imaginemos com piedade a angústia, como disse no começo, de um homem de 70 anos condenado, né, a séculos de prisão moral, porque cada criança que não recebeu o leite da merenda escolar desviado por ele, terá que ser ressarcida por ele. Né? Muitos morreram nas filas por falta de antibióticos, que eles não enxergam no momento, mas quando chegar no plano espiritual será mostrado, por falta de remédios, por frio, por fome. Né? Então, cada centavo retirado terá que ser recolocado, e isso pode levar muitas vidas. Né? Um dia se tornarão anjos como todos nós, mas, né, perdoai-os, Senhor, porque não sabe o que fazem. Né? E como dizia Chico Xavier, felizmente, né, estivemos livres dessa tentação, pelo menos até o momento, nessa encarnação, e que Deus ilumine essas almas, porque o resgate não será tão simples quanto parece. Como dizia Jesus, haverá choro e ranger de dentes, porque não sairá do vale de lágrimas até que pague o último centavo de vossas dívidas. Isso Jesus Cristo preveu no momento em que separaria-se o joio do trigo, ou seja, né, que os lobos e as ovelhas seriam apartados, porque não se pode colher o trigo quando ainda é pequeno, porque se confunde, mas quando ele é grande, quando ele se manifesta, né, aqueles que estivessem à esquerda do Cristo seriam encaminhados para vales de lágrimas e sofrimentos, não por condenação, mas por escolha própria, para que pudesse resgatar a sua mazela de terem prejudicado o seu semelhante. Quanto mais poder, maior a responsabilidade, né? Tenhamos piedade, sim, e oremos também por essas pessoas, não com vingança, mas a gratidão de compreendermos desde já o Espiritismo e compreendermos que nós já estamos resgatando isso e que possamos consolidar este conceito de amor ao próximo, para que quando a oportunidade do bem aparecer em nossos caminhos, nós não as desperdicemos. Agradeço, espero ter sido claro o suficiente, com o desejo de que nós possamos utilizar a matéria de uma maneira próspera, rica e caridosa e abundante cada vez mais, porque Deus é infinito, e a Ele vamos nos reportar novamente, pedir que nos ilumine, que nos perdoe, que nos abençoe. A Ti, Senhor Jesus Cristo, nós depositamos o nosso fardo material, quando as palavras fluem abundantemente, mas nem sempre o coração acompanha a nossa
reflexão, Pai, te pedimos que sejamos bons, Pai. Auxilia-nos a sermos bons, querido Deus, nas pequenas coisas, dependente do que temos, mas que possamos ser, Pai, mais humanos, mais amigos, mais caridosos, com mais esperança. Que sejamos melhores, Pai, hoje, agora. E te pedimos que abençoe também aqueles que aqui não estiveram. Mais uma vez, pedindo que abençoe o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, as lideranças que assumem a responsabilidade e aquelas que assumiram a culpa também de cometerem erros graves, falhando em seu resgate. Pai, recebam também a tua misericórdia, porque um dia todos estaremos contigo. Muito obrigado, seja feita a tua vontade, hoje, todo sempre, que assim seja.